Pronto. Bom, então já começou a gravação. Então, boa tarde, gente. A aula de hoje, como eu já falei, ela é mais um resumo, né, uma orientação do que precisa ser feito até agora, tá? Esse é meu último encontro com vocês. Essa disciplina é dividida entre o professor Johnny e eu. Eu dei essas primeiras 5 aulas e o professor Johnny vai finalizar. Então, o próximo encontro dessa disciplina vai ser entre vocês e o professor Johnny. E aí, muito provavelmente, ele vai reajustar a data de encontro, tá? Então, como eu disse lá no começo da disciplina, eu não consegui encaixar nenhum horário na semana, que eu acho que é o que facilita a presença da maioria das pessoas, já que sábado é complicado, né? Sábado de tarde é um dia de descanso, mas também é um dia letivo para alguns alunos. Então, muito provavelmente, o professor Johnny vai entrar em contato com vocês e vai colocar a aula em algum dia da semana, em vez de fim de semana, tá? Mas isso é com ele. Então, deixa eu colocar aqui a apresentação. Então, essa aula 5, ela é só uma aula realmente para a gente não se perder com relação ao que precisa ser feito aqui, tá? Então, resumão. Com relação à primeira atividade, aquela que eu enviei um formulário à parte, que não era para ser feita dentro da plataforma, se você fez ela, se você me mandou, né, qual era o seu tema, a sua proposta, aquilo ali já está registrado. Então, se você quiser ver a resposta que você enviou para mim, você pode entrar lá no CEDES, lá na plataforma da atividade, e você vai encontrar lá no tópico o seu nome e o que você enviou para mim, tá? Caso você não tenha guardado essa informação para você, precisa revisitar, ou eventualmente só para realmente saber se você enviou para mim essa atividade. Pouquíssimos alunos não fizeram essa atividade 1, tá? Se não me engano, foram só 4. Esses alunos, eles serão contactados para que eles façam atividade, certo? Então, se não é o seu caso, se você fez a atividade 1 dentro desse formulário aqui que eu enviei para vocês à parte, tá tranquilo, não precisa refazer nada, tá? Caso alguém aqui não tenha feito, esse formulário ele não está mais disponível, tá? Você vai ter que entrar na atividade 1 lá da plataforma. Você vai só nesse primeiro eixo aqui, que é o eixo ambiente, que a gente concentrou todas as respostas lá para ficar mais facilitado. Deixa eu só liberar aqui. Só para ficar mais facilitado, tá? Então, você vai nesse eixo e aí você vai cadastrar a sua resposta. São quatro perguntas que tem lá, que é as mesmas que os outros alunos fizeram. E se você tiver algum problema lá de registrar a sua pergunta, você manda para a gente alguma mensagem para saber o que está acontecendo, tá? Então, lá você vai ver alguns tópicos abertos. Um é chamado Segunda Oportunidade Atividade 1, que é onde você vai registrar a atividade que você não fez, tá? Ou você também pode ir em outro tópico lá, que está assim, Segunda Oportunidade, Grupo Colinas, Grupo Grupi, tá? Então, aí você vai no seu grupo de origem e você cadastra lá. Se você tiver algum problema, você avisa, porque às vezes a plataforma ela pode ter algum erro aí, certo? Então, com relação à atividade 1, é só ir nesse eixo, no eixo ambiente, vai ter os tópicos lá. Esse tópico grande aqui, atividade 1, vai estar concentrada a resposta de todo mundo que já enviou pela primeira vez lá naquele formulário. É aqui, nessa atividade 1, que você que já enviou a atividade pode ir lá conferir o que você mandou para mim, para ter certeza que você mandou, enfim. Se você não fez, aí que você vai no outro tópico, que é a segunda oportunidade de atividade 1, ou em outros tópicos que estão aqui por baixo, que são relacionados só ao seu grupo, ao seu polo. A gente abriu esses outros tópicos aqui porque alguns alunos falaram que não estavam conseguindo registrar a resposta nesse aqui. E aí eu tive que abrir tópico por grupo, por polo, certo? A segunda atividade, ela é a mais simples, que é só para você selecionar uma resposta lá, tá? Então, você vai nessa segunda atividade aqui, aperta aqui na segunda atividade, e lá vai abrir um questionário com 4 perguntas.
Você não vai marcar a resposta nas 4 perguntas. Você vai escolher qual é o eixo do seu TCC, se for o eixo ambiente, se for o eixo tecnológico, você vai só na pergunta que fala do seu eixo e lá você vai responder só ela, tá? Então, aqui nessa orientação geral, pede para você preencher as 4 perguntas. Você não vai fazer isso, tá? Você vai olhar a pergunta para saber qual é a que fala do seu eixo e é lá que você vai indicar o seu subtema. Então, vai aparecer isso. Quando você aperta na atividade 2, tem 4 questões. A primeira é sobre o eixo temático ambiente, a segunda sobre o eixo temático tecnologia, a terceira é eixo temático universo e a quarta é eixo temático vida. Você vai ver qual desses eixos é a da sua monografia, qual é a da sua proposta de pesquisa, e você só vai marcar dentro dela. Então, digamos que você trabalhe com reciclagem, o seu eixo temático ficou sendo ambiente, e lá no ambiente você vai ver só essa primeira parte aqui, qual é o subtema que mais se enquadra com relação à reciclagem. Se é a Terra Universo, a Terra é Viva, ambiente cultural, a Terra em colapso, o futuro da Terra. Aqui no caso pode ser a Terra em colapso ou também poderia ser o futuro da Terra. Você escolhe uma das duas, aperta e pronto, tá? Desculpa. As outras questões elas vão ficar sem marcar nada, certo? Não vai dar problema para vocês. Vai aparecer lá uma notinha que é 25, que seria 25%, mas esse 25% a gente vai contar como 100, tá? É só para a gente conseguir concentrar de agora em diante tudo que vocês vão fazer só para o seu TCC, certo? Aqui nessas respostas, vocês estão vendo outras coisas aqui, por exemplo, atividade de investigação, simulação, movimento de rotação. Desconsidere essa segunda parte aqui, tá? Que a gente não vai trabalhar com isso, a gente vai trabalhar com a sua proposta de atividade de investigação. Então, a única coisa que eu preciso que vocês observem aqui é qual é a pergunta que se encaixa no tema, no eixo temático do seu TCC. Dentro desse eixo temático, você vai ver qual é aqui a primeira parte, qual desses subtemas é o que se encaixa no seu TCC. Deixa eu só liberar mais uma pessoa aqui. Uai, cadê? Sumiu. Bom, deixa eu voltar lá, tá? Permitir. Pronto. Consegui. Então, pronto. Se o seu tema for, por exemplo, reciclagem, a reciclagem se encaixa mais no eixo temático ambiente e é o subtema a Terra em colapso que se enquadra mais. Então, é só isso que eu preciso que vocês façam e enviem. Essa é a única coisa para ser feita na atividade 2, tá? Aí vem a atividade 3, que eu acho que ela está dando algumas dificuldades, né? E algumas pessoas, alguns alunos pediram para ampliar o prazo de envio, que seria até hoje. Vocês acho que estão vendo, estão ouvindo um som no fundo, é uma máquina de lavar que está aqui, tá? Alguns alunos pediram um prazo maior para essa atividade 3, porque não conseguiram entrar em sala de aula, né, para fazer a aplicação em si da primeira parte, do começo do TCC, e não ia conseguir entregar essa atividade até hoje, tá? Então, essa atividade 3, como eu mandei lá no grupo, ela pode ser feita até quinta-feira, tá? Eu não vou dar o prazo até sábado, porque já é a aula do professor Johnny, né? Então, eu já estaria entrando dentro do período do outro professor. Então, eu acho que até quinta é mais justo, tanto comigo, tanto com ele, porque eu vou fazer análise do que vocês enviaram e eu vou repassar para ele algumas informações. Então, eu vou repassar para ele quem entrou já em sala, quem não entrou, realmente quem vai conseguir aplicar dentro de sala de aula e quais são os alunos que vão ter que fazer um trabalho mais teórico, porque não vão conseguir, não são professores que estão atuando em sala de aula, tá? Então, essa atividade 3, ela pode ser enviada via plataforma até quinta-feira. Sexta-feira eu vou fazer o resumo de tudo para o professor Johnny iniciar com vocês, tá? Então, o que é essa atividade 3? Essa atividade 3, ela é uma atividade que ela pede para vocês enviarem 2 análises.
a primeira análise, que foi a que eu pedi no sábado passado, e a segunda análise vai ser pedida só pelo professor Johnny, tá? Então, vocês só vão fazer comigo até quinta-feira a primeira análise. Aqui nessa atividade 3, vocês vão precisar entrar no eixo temático do TCC de vocês. Então, tem aqui 4 possibilidades: ambiente, tecnologia, universo e vida. Vocês vão entrar nela, na que se enquadra melhor no TCC de vocês. E lá, vocês vão ver 2 documentos. Eu não sei se vocês estão tendo acesso a esses 2 documentos da forma que aparece aqui no meu. De qualquer forma, eu enviei os 2 documentos, ou pelo menos o primeiro, que é relacionado à minha parte da atividade, lá no grupo, tá? Esse é um documento normal do Word, você pode mexer nele, e é nele que você vai explicar, de uma maneira muito resumida, o que você já fez para iniciar o seu TCC dentro da sala de aula, tá? Então, não é para você falar que você já fez a revisão bibliográfica, que já terminou a escrita do projeto, que já fez a introdução. Não é isso, tá? A gente quer saber do desenvolvimento, do que você fez em sala de aula, como é que você iniciou, né, a sua atividade de investigação. Então, quando você abre esse documento, você vai ver esse modelo. Esse aqui é o modelo do eixo e ambiente. E aí, a primeira parte desse modelo pede só para você repetir, informar novamente qual é o subtema. E aí você vai selecionar, então, aí o seu subtema, ou vai deixar ele mais destacado. E na segunda parte é que ele fala: registre aqui o texto da primeira análise das ações desenvolvidas até o momento para o subtema indicado, tá? Então, deixa eu passar aqui. Primeira coisa que você vai fazer, então, sinaliza qual é o seu subtema de qualquer forma, pode apagar tudo e deixar só escrito o seu subtema, ou pode marcar X, ou pode deixar assim, e outra cor, só para a gente saber novamente qual é o seu subtema. E com relação à primeira análise, eu coloquei aqui alguns exemplos de como que a gente espera que você escreva. Então, de novo, esse registro é o registro do que você fez em sala de aula. Não tem nada a ver com a escrita do seu projeto, com terminar a introdução, fazer levantamento, construir alguma coisa em separado, tá? É o que você fez dentro de sala de aula com os seus alunos, certo? Então, aqui, se você iniciou a sua aula, se você iniciou a atividade do seu TCC com seus alunos, dando uma aula geral sobre o assunto, vou pegar de novo o exemplo mais fácil que a gente tem aqui, vou pegar esse próprio aqui de queimadas. Se você iniciou explicando os diferentes tipos de queimadas, se você pediu para os alunos opiniões sobre queimadas, se eles conseguem ver no dia a dia queimada, ou se você aplicou um questionário para os alunos, para você ver os conhecimentos prévios sobre queimadas, tudo isso você pode colocar aqui, tá? A gente precisa saber o que você já iniciou, certo? Então, não precisa ser um texto gigante, 5, 10 linhas do básico que você já fez, pode colocar aqui. Eu coloquei aqui escrito, por exemplo, a primeira atividade realizada com os alunos de acordo com o método foi o levantamento de conhecimentos prévios, o levantamento foi realizado aplicando questionários, em seguida foi solicitado que os alunos tragam na próxima aula materiais recicláveis, ou qualquer outra coisa que tenha relação com a sua proposta, tá? Então, isso daqui é um exemplo de como que um aluno poderia ter iniciado a aplicação da sua atividade investigativa, tá? Então, se na primeira aula ele viu, você passou um vídeo, coloca o nome do vídeo, se você pediu para os alunos irem para casa e pegarem opiniões de outras pessoas, tá? Então, como que você iniciou a sua proposta de TCC dentro de sala de aula, tá? Para os alunos que vão fazer a parte só teórica, né, que não vão ter acesso à sala de aula, aí sim você pode descrever o desenvolvimento do seu trabalho com relação à parte teórica. Então, se você, se for no caso revisão bibliográfica, aí sim você vai escrever que você começou a revisão bibliográfica, que você está fazendo análise, não sei, de conteúdo, ou que você, enfim, fez a avaliação de proposta de
projeto pedagógico, enfim, eu não sei qual vai ser o foco dessas propostas teóricas, tá? Então, é isso. Essa primeira análise da atividade 3 é só para a gente saber como é que você iniciou, né? Reforçar a necessidade de vocês entrarem em sala de aula com esse projeto, já para fazer a coleta de dados, para ele começar e terminar antes do final do ano. De novo, 2 meses é muito pouco, né? Logo em seguida, tem férias, a gente precisa das férias, é muito chato, muito estressante a gente trabalhar nas nossas férias, tá? E aí eu vou repassar aqui uma informação da coordenação com relação aos nossos prazos finais, tá? Eu perguntei para ela qual seria a data final da defesa do TCC, e da entrega final do TCC, né? A gente vai ter que terminar esse projeto, deixar ele escrito no formato de monografia, de TCC ou de artigo, dependendo de qual foi a escolha do seu orientador. Vai ter que ter uma defesa dele com banca, ao que tudo indica, né? E depois da defesa, você ainda tem um prazo de 15, 10 dias logo em seguida para você arrumar o seu TCC, corrigir algumas coisas, incluir algumas observações que a banca fez, tá? Então, quais seriam esses prazos? O prazo máximo para defesa do TCC hoje, né, conversando com a coordenadora, seria dia 20 de março, tá? Então, significaria que todos os alunos, até dia 20 de março, teriam que ter a defesa do TCC concluída, certo? E aí a gente teria aproximadamente mais 10 ou 11 dias para fazer a entrega final do TCC corrigido. Então, ela está dando um prazo aqui de aproximadamente 11 dias. Então, dia 20 de março seria o último dia para a defesa e dia 31 de março seria a entrega do TCC todo corrigido, tá? Então, a gente tem aí, no máximo, 5 meses. Lembrando que dentro desses 5 meses a gente tem um período de férias e também, logo depois, já o início novamente do período letivo. E a gente sabe que essas duas situações, tanto o começo quanto o final do período letivo, eles são muito corridos, são problemáticos, né? É onde a gente tem a maior quantidade de coisa para resolver, tá? Então, gente, é basicamente isso. Tem 3 atividades agora para fazer. Quem fez a atividade 1 não precisa. Atividade 2, ela é a mais simples, que é só para marcar lá. E a atividade 3, a primeira análise da atividade 3 é explicar o que vocês já fizeram dentro de sala de aula. Essa atividade agora pode ser entregue até quinta-feira. Então, dá a oportunidade para você voltar e falar com o seu orientador, tentar entrar em sala de aula para quem não entrou. E os prazos finais, hoje, né, levando em consideração que pode ter algumas alterações, é que o TCC seja defendido até dia 20 de março e o TCC corrigido, entregue após a defesa até dia 31 de março, tá? Então, essas são as observações que eu tenho para vocês na data de hoje. Essa é o meu último encontro com vocês. Inclusive, esse é meu último encontro na especialização com vocês. Eu só fico de agora em diante nas orientações. Na próxima semana, quem entra é o professor Joner. E quando essa disciplina terminar, vocês têm a última disciplina, que é a de TCC3, que é novamente com a professora Thalita, se eu não me engano, tá? Então é isso. Vocês têm dúvidas com relação a alguma atividade, ou algum prazo, ou outra coisa? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Se tiver falta dessa primeira aula, deve colocar ou não precisa? Não precisa colocar, tá? Essa primeira atividade, a gente quer só ter um controle de quem já está dentro de sala de aula, aplicando o TCC, quem não está aplicando, certo?
a segunda análise ela vai ficar a cargo do professor John, então eu não sei se ele vai pedir alguma coisa a mais, tá? Então, é só realmente para a gente conseguir ter um controle para saber quem que vai conseguir defender o TCC em si, tá? Porque, de novo, 2 meses para terminar o ano, dezembro e janeiro a gente não tem aluno. Então, se não tem aluno, a gente não está dentro de sala de aula, como é que a gente vai fazer o nosso projeto todo? Eu acho que na rede básica, dia 30 de janeiro, né? A maioria deve entrar de novo já em sala de aula, se eu não me engano. E aí só sobra fevereiro, porque no meio de março a gente tem que defender. Então, se a gente precisa de aluno, a gente tem outubro, novembro, um começo ali de dezembro, não sei qual é a última data de dezembro na rede pública de aula. Janeiro a gente não tem aluno, a menos que tenha algum projeto sendo realizado em janeiro dentro de sala de aula. E fevereiro. Então, estourando, a gente tem 4 meses completos com aluno, né? E a gente precisa de aluno para desenvolver esses projetos. E os outros alunos que vão trabalhar com a parte teórica também tem esse período para fazer isso, só que muito provavelmente com um pouquinho mais de liberdade, porque não vai ficar dependendo de sala de aula, tá? Mas não é a situação da maioria dos alunos que a gente tem aqui nessa especialização. A maioria está em sala de aula e vai defender um projeto desenvolvido dentro da sala de aula, tá? Então, Patrícia, a análise 2, ela vai ser pedida pelo Johnny. Então, eu não recomendo fazer ela ainda, porque ele pode modificar ela, tá? Eu coloquei a análise 1 da forma que tá, mas eu não sei se o professor Johnny vai pedir alguma alteração em cima dela. Então, não é para fazer agora e também nem para enviar agora. Mais alguma coisa, gente? Acho que não, né? Bom, então eu agradeço, né, a presença de vocês aqui. Se eu não me engano, ainda tem gente que vai viajar ainda agora para conseguir votar amanhã. Então, bom fim de semana, boa votação. Obrigada novamente pela presença de vocês. Eu continuo lá no grupo para tirar qualquer dúvida, certo? E frequência. A frequência, se for a frequência daqui, dos alunos da especialização, a de vocês, se for ela, como eu faço a gravação, vem uma lista de quem tá e de quem não tá, tá? Agora, se for relacionada à frequência dos seus. Ah, tá. Então, tudo bem. Vem uma lista automática para mim quando eu termino a gravação de quem estava dentro da chamada, tá? Então é isso, gente. Logo quando eu receber essa gravação, eu subo novamente e deixo à disposição de todo mundo lá para quem quiser voltar e assistir de novo, tá? E é isso. Qualquer problema, falem comigo. Se for algum problema maior, falem com a coordenadora. Entre em contato sempre com o orientador de vocês. E é isso, gente. Correria. Boa sorte para todo mundo. E se eu não ver mais vocês por aqui pessoalmente, já bom final de ano. Tchauzinho, gente.